E também agradeço a sua participação, a sua presença, né? Eu tenho certeza que alguns já conhecem a nossa irmã, o ministério aqui, o pastor da igreja. Aleluia a todos. Aleluia. E que Deus possa continuar assim, abençoando ricamente ao seu povo. Louvado seja Deus. Você que vai chegando, pode tomar assento dos bancos que estiverem vazios. Se não der, as irmãs põem cadeira, mas a gente tem espaço para podermos estar à vontade na casa do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa tarde eu quero pedir que os irmãos fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler um versículo, né? Já foi lido a leitura devocional, mas vamos ler um versículo bastante conhecido, o Salmo 40. Peço que você abra a sua Bíblia e vamos ler juntos o Salmo 40, só o versículo 1. Depois, mais na frente, você vai entender por que o Salmo 40. Louvado seja Deus. Nós estamos em uma gravação ao vivo, mas você pode ficar à vontade, viu, irmãos? Não é porque está sendo uma gravação ao vivo que os irmãos, eu não posso dar glória a Deus, eu não posso. Não, você está na casa do Senhor para adorar a Ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Salmo 40, o verso 1, vamos todos juntos. Aleluia! Toda a igreja junto. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Novamente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Podemos assentar, amados. Glória a Deus. Esperar com paciência é muito bom. É muito bom esperar com paciência nele. Louvado seja Deus. Quando o Senhor, Ele nos promete algo, Ele nos dá, aleluia, o Senhor usa os seus vasos e diz, olha, eu vou fazer, eu vou dar vitória. Muitas das vezes, aleluia, o ser humano se preocupa e começa a desesperar, dizendo, eu não sei se eu vou suportar. Eu não sei se eu vou aguentar. Você tem que saber uma coisa: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não vai suportar porque Deus já te deu o poder, a força de você passar e do outro lado você testificar sua mesa. Você já é um vencedor. Você não vai ver ainda a vitória, você já tem que começar a ter visão de vitória, irmãos. A Bíblia diz que o crente tem visão de águia. Visão de águia, você vê muito além, você vê bem longe. Irmãos, eu quero relatar sobre algo assim da minha vida, né? Um testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus permitiu o diabo fazer. Se você tem medo do diabo, já vai repreendendo, porque tem pessoas que quando vem falar do diabo já começa a ter medo, né? Você está na casa do Senhor, você está refugiado no Altíssimo. Aleluia. Se você também é aquele crente que não tem preparo para ouvir certas coisas, já diga, Senhor, prepare meu organismo, me revista, me dê estrutura. Porque você não vai ouvir coisas leves, não, é coisas pesadas, coisas que foram terríveis, mas hoje tudo aquilo tem sido para a honra e a glória do Deus vivo. Não fique conversando, fique atento para você ouvir, que um momento que você se desligar, você vai ficar com seu irmão. O que foi que ele falou? Passou e eu não escutei. Então você tem que ficar atento para entender do começo até aonde nós vamos parar. Amém? Curve a sua cabeça. Eu vou orar para Deus repreender o medo. Vou orar para isso, né? Para Deus repreender e encorajar o povo dele. Santo e eterno Deus. Pai, nessa tarde estamos aqui neste lugar. Foi um lugar que o Senhor assim escolheu, preparou. Senhor, repreenda toda a covardia agora. Todo medo vá saindo em nome de Jesus. E que agora, Senhor, Tu venha automaticamente revestir o Teu povo, a Tua igreja, para ouvir e entender
E também, Senhor, vê a forma que o Senhor trabalha na vida do homem. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Espírito de Deus, Pai, envia agora carruagens de anjos e cerque toda essa igreja com os teus anjos. Que nenhuma sorte satânica venha sobre este lugar. Toda barreira nós agora dominamos e lançamos por terra pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Irmãos, eu nasci no lar evangélico e a minha mãe, a minha família era evangélica quando eu vim ao mundo. Passou-se algum tempo, a minha mãe, ela começou a fazer coisas erradas e foi para uma cidade distante da minha avó. Nessa cidade ela começou, que era a capital Salvador, minha avó mora em Simões Filho e a minha mãe mora na capital da Bahia, em Salvador. E com um determinado tempo, a minha mãe ela foi à casa da minha avó buscar para que eu fosse para casa. Até aí nós pensávamos que ela estava firme na casa do Senhor. E nós não sabíamos que ela havia se afastado da igreja. E quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que eu perguntei para ela é se eu podia ir para a igreja. Ela me proibiu de ir para a igreja. E eu fui para a igreja escondido algumas vezes, mas quando eu chegava em casa eu recebia correção porque havia saído para a igreja. E alguém começou a orientar, dar instrução para a minha mãe que ela deveria sair da igreja e ir na casa de um pai santo, fazer um reparo, um sacudimento de corpo, para ver como estava a sua vida espiritual. Minha mãe obedeceu isso. Minha mãe era o instrumento de Deus usar na casa dele. Era um vaso que quando olhava para um ser humano, para um irmão, Deus revelava do ventre até a idade daquela pessoa atual. E de repente o inimigo, usando o ímpio, levou para dentro de um centro de macumba. E ali dentro, ela começou a seguir as instruções. E o pai de santo, como eles usam a dizer, ele falou que ela teria que fazer um sacudimento de corpo, do filho mais velho até o caçula. Eu sou o filho mais velho. E quando ela chegou em casa falando que teria que fazer esse sacudimento de corpo, eu fiquei comigo, eu não vou. Porém, ainda de menor, não poderia impor que não ia para o centro de macumba. Tinha que aceitar. Aceitando ir com ela, fiz um propósito com Deus. Qual foi esse propósito? Vou consagrar e jejuar. Eu observava que na igreja, os irmãos costumavam contar a bênção de jejum, de consagração. Então eu coloquei na minha vida um propósito: não vou comer, não vou beber água, eu vou jejuar. Passei aquele dia em jejum até chegar o momento que teria que ir para o centro de macumba. Chegando o horário, nós fomos. Chegando lá, fiquei entre um quartinho escuro, trancado, somente com aquele homem. E passou-se algumas horas de relógio e não houve condição de os santos, como eles usam a dizer, de chegar. Vinha até aonde eles invocavam. E algumas horas minha mãe se sentiu inquieta. E foi até aquele pai de santo no quarto e perguntou para ele o que está acontecendo. E ali o homem falou para minha mãe bem assim: olha, o que está acontecendo é que os meus orixás, eles vieram aqui e disse para mim que não pode incorporar, porque é uma tocha de fogo sobre a cabeça dele. Aquela tocha de fogo simbolizava a unção do Espírito de Deus. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, estava recente isso aí. E aí, voltando para casa, o diabo disse para minha mãe: ele jejuou, ele consagrou. E ela olhou para mim e perguntou: você jejuou? Eu tinha aprendido que não podia mentir, que mentira era do diabo. Então eu disse para ela: jejuei, consagrei, porque eu não aceito isso na minha vida. E ali, irmãos, ela me colocou de castigo 30 dias dentro de casa. Eu tinha que cuidar dos afazeres. Foi suspenso o recreio para mim, foi suspenso a televisão, foi suspenso todas as atividades que uma criança podia ter. E eu comecei agora a ser como se fosse um escravo. A minha mãe lavava roupa de ganho,
eu comecei a ajudar. A minha mãe passava ferro, eu tinha que ajudar. E quando terminava tudo isso, eu era repreendido, ou seja, recolhido para não ficar entre os outros. Comecei a me revoltar com alguma situação. Passava fome, muitas das vezes cheguei a desmaiar de fome. A minha mãe não tinha muita condição. O seu marido, que era o meu padrasto, começou a bater na minha mãe. Ela começou a ser, como o pessoal usa dizer, mala de pancada. E ali, aquilo tudo foi me ajudando e foi me trazendo uma certa revolta. E foi aumentando, até que eu procurava uma maneira de me sair daquilo ali, mas não encontrava. Eu tinha que sair dia de terça-feira para pedir esmola na cidade, ali em Salvador, na igreja, aleluia, do Santo Antônio. Pedi esmola toda terça-feira para sustentar minha mãe, meu padrasto e meus irmãos. Não era reconhecido o que eu fazia. Até que conheci pessoas que não eram assim, pessoas de bem, pessoas que fumavam droga, mas não me misturei rapidamente. Mas aconteceu que eu fui tendo amizade, fui crescendo naquilo ali, até que um dia eu fui corrigido dentro de casa e eu não aceitei a correção. E naquele dia eu me levantei contra o meu padrasto e fui agredindo ele com facas, com coisas, com os objetos que podiam lhe cortar, lhe ferir. E minha mãe tinha chegado do hospital, estava operada, aleluia. E naquele dia ela tentou tomar a faca de minha mão. Eu não a respeitei a sua cirurgia. Dei um tapa que ela caiu muito distante, com a barriga toda aberta de ponto. E fui me tornando cada vez mais agressivo dentro de casa. E nesse dia eu falei para ela: a senhora ou aceita eu ou vai aceitar ele dentro de casa. Ela escolheu o marido, pois era parte dos seus filhos. Eu não aceitava o que ela vivia. Resolvi tocar fogo na cama, tocar fogo no sofá e apedrejar a casa 3 dias e 3 noites. Passei um determinado processo ali dentro e foi se aumentando o ódio, foi se aumentando até que saí de casa. Não aguentei o sofrimento, saí de casa, fui para a rua, dormi nas calçadas, comecei a me cobrir com papelão e foi aumentando o sofrimento, foi aumentando as barreiras, as consequências, e chegou o tempo que eu me achei tão assim, numa dificuldade grande, de não ter apoio de ninguém. Eu pedi esmola, as pessoas diziam: vão trabalhar, preguiçoso, vá trabalhar, preguiçoso, vá trabalhar, preguiçoso. Isso foi me revoltando, foi aumentando. E eu me lembrava que eu estava naquela situação, porque o meu pai legítimo, a minha mãe e o meu padrasto não me aceitavam. Jogava várias maldições, dizia que eu ia ser um ladrão, outras vezes dizia que eu ia ser um homossexual, e foi se aumentando as pragas, palavras de maldição na minha vida, e algumas delas foram se concretizando, até que em determinado tempo eu comecei a catar verdura na feira de São Joaquim, Salvador, para dar sustento aos meus irmãos. Saí de casa de vez, não dei mais importância, não dei notícia mais para ninguém. Agora entrei num determinado regime. Eu queria matar a minha família, queria matar minha mãe, queria matar meu pai, queria matar o meu padrasto e as demais famílias. E foi se aumentando, mas Deus, como Ele é fiel, nunca deixou eu me encontrar com eles. Sempre Deus dava livramento, sempre Deus desviava do meu caminho. Foi acrescentando a perseguição. Até que um dia eu resolvi fumar a maconha, experimentar para saber o que era maconha. Eu ouvia falar, mas nunca tinha feito uso da maconha. Chegou um determinado tempo que eu usei, gostei e senti bem. Depois comecei a cheirar cola, gostei também da cola, usei o Rubinol, comecei a injetar pico na veia e fui gostando das coisas que estavam acontecendo, até que achei por bem me tornar um viciado em droga. Fumava, bebia todo tipo de bebida. Depois disso aí, não achando que era suficiente, entrei dentro da quadrilha, mas entrei como um entregante, não como chefe. Até que comecei a viver outro tipo de vida, de regime. Aí alguém me incentivou a entrar numa academia de karatê. Entrei em 3 tipos de artes,
me formei como professor, saí dali e entrei dentro do centro de Candomblé. Fui cuidar dos santos que eu tinha. Chegando lá, o pai de santo, como eles usam a dizer, ele olhou para mim e disse: não precisa abrir a sua boca. Fiquei calado, esperei o que ele ia me dizer, e ele relatou sobre tudo que eu havia passado até o presente momento. Irmãos queridos, eu quero te dizer, aquele homem, abrindo a sua boca, disse para mim: você vai agora, nessa sexta-feira, na noite de lua cheia, vai fechar um pacto com Lúcifer. Você vai levar um livro chamado São Cipriano. Esse livro tem uma capa preta e tem uma oração da capa preta. Cabra preta é o título da oração daquele livro. Irmãos, chegando dentro da mata, eu teria que fazer aquela oração da frente para as costas, das costas para a frente. E eu iria escutar um barulho como se estivesse quebrando a mata. Realmente foi desse jeito. Comecei a fazer aquela oração. E em volta do toco que estava dentro daquela mata, eu tinha que acender 7 velas desse tipo. 7 velas pretas, 7 velas vermelhas. E comecei a orar com aquele tema que foi me dado. Orando, de repente me apareceu um homem vestido de branco, como se fosse um anjo. E ele começou a falar para mim: pedes o que queres, que eu te darei. E eu falei para ele: eu preciso que tu mate a minha família. Eu estava revoltado, sentia gosto de sangue na boca. E comecei a pedir para aquele homem que queria matar a minha família. E ele falou: tá bom, só preciso de 3 coisas suas. Eu falei: pode pedir que eu dou tudo que você pedir. E eu entreguei corpo, alma e espírito para Satanás. Nessas mãos, que é a qual eu tenho um corte aqui, foi feito o primeiro corte quando eu coloquei as mãos sobre o tronco. Tem um corte com uma espada, e tem outros cortes, foram 6 cortes que foram feitos dentro do centro da macumba. Saindo da mata, voltei para o salão. Quando eu cheguei naquele salão, o diabo já havia designado o que eu tinha que fazer. Eu tinha que entrar dentro de um quarto chamado Rancor, passar 30 dias como nasci, sem nenhum fio de cabelo no corpo e nem roupa. Passei 30 dias desta forma, e ali, irmãos, diante desses 30 dias, eu tinha que comer o que Satanás mandasse para mim. As pessoas não podiam me ver, não era qualquer uma pessoa que podia entrar lá dentro do quarto, só o pai de santo ou a mãe de santo, como eles usam. Como o pacto que eu estava fazendo era um pacto grande, forte, o pai de santo, ele disse: olha, temos que transportar você para um outro centro, para que lá seja concretizado tudo que você precisa fazer. Não temos condição de fazer aqui. E eu fui dentro de um carro preto, me levaram, andei a cidade, e quando me deparei, estava dentro de um centro de Candomblé, o maior que tinha na capital da Bahia. Aquele centro de Candomblé era o centro de Candomblé da mãe menininha do Cantuá, a pior macumbeira do estado. E aquela mulher tinha um trono dentro daquele centro, e eu já fui jogado dentro daquele salão. E ali eu tinha que, o primeiro passo era beijar os seus pés e as suas mãos. Isso eu estava dando um passe dentro do centro. Fazendo tudo isso, recebi a entidade chamada Exu. E ali foi designado o que eu tinha que fazer. Fui para dentro desse quarto, fiquei mais alguns tempos ali dentro sem ninguém, sem companhia nenhuma, e tomava banho de folha de abô. Passei 30 dias tomando banho de folha de abô. Folha de abô, irmãos, é um banho fedorento. É um banho que fede mais do que carniça. É um pote enterrado, o povo fala moringa, né? É uma coisa assim. Enterram, e ali dentro eles põem sangue líquido, pedaços de carne, sangue coalhado, folhas, e ali começam a criar lavra dentro daquele banho. E eu tomava banho 3 vezes ao dia, 6 da manhã, 12 do dia e 6 da tarde. Tomando esses 3 tipos de banho, depois dos 30 dias, eu saí dali num carro preto novamente, fui levado para um cemitério.
Passei 30 dias novamente trancado, guardado numa catatumba no cemitério, aonde as pessoas não podiam me visitar, aonde ninguém tinha acesso a não ser a própria mãe menininha. Irmãos, passava 30 dias ali dentro. Se você imaginasse como eu estava vestido, alguns dias não usava roupa, outras das vezes eu tinha que estar de buço diante do Exu, aleluia. E eu quero te dizer uma coisa, mas Deus, Ele tem poder para transformar o homem. Deus ainda continua sendo Deus. Ele tem o domínio sobre o mais vil pecador, para salvar, para libertar, para dar a vitória. Aleluia. Passando algum tempo, eu comecei agora a participar de bruxarias, de formaturas de bruxos. E o bruxo, irmão, quando ele vai ser bruxo, ele vai ter que comer uma farofa do cérebro de um ser humano, dentro de uma catatumba. É feita uma farofa com azeite de dendê, e ali dentro de um prato de barro, que eles chamam agridá, faz a farofa e o ser humano tem que comer. Isso é um dos primeiros pactos para se formar bruxo. Eu não cheguei a me formar um bruxo. Eu participava da exceção, mas não me formei bruxo. Eu fui eles me formaram como pai de santo macumbeiro, mas nós sabemos que santo hoje somos nós. Nós somos santos, porque somos lavados, remidos com o sangue do Cordeiro. E ali, irmãos, eu comecei a participar de obras de feitiçaria. Mulheres queriam gestante, não queria ter a criança, e chegava dentro do centro e perguntava qual era a forma que podia tirar aquela criança. E o demônio manifestado no corpo, seja o meu ou de outra pessoa, daria a receita, aleluia, uma garrafada. A pessoa tomava aquela garrafada e com um pouco de tempo já estava abortando dentro do centro. Aquele corpo, aquele feto era comido, não era jogado fora. Servia de alimento, de sustento. As mulheres casadas, o marido não era mais o mesmo, ia dentro do centro, levava o fio do cabelo do marido com o dela para unir, para fazer a macumba. Ou então levava uma peça íntima, seja o que fosse. Outras mulheres iriam também levar algum objeto para tirar o marido da colega ou de outra pessoa, ou para segurar o marido. Como muita gente usa dizer, por nome no congelador, simpatias, velas brancas, e não sabendo que tudo isso são participações diabólicas de Satanás. Mas graças a Deus, que Deus escolheu um povo com muita clareza, com muito entendimento, para desfazer a obra do mal. E muitas das vezes, logo quando abriu um centro, tinha uma igreja, a Assembleia de Deus. Porém aquela igreja, a sua estrutura era uma casa de taipa. Não sei se os irmãos devem conhecer. Casa de taipa eles fazem, tem umas varas, não é isso? Tem umas varitas, né? Umas varas, e fica as estacas e forma uma casa. E depois massa o barro, né? Faz aquele macete lá e tapa lá tudo e forma lá umas paredes. Eu sei que a igreja era dentro de uma casa de taipa. Irmãos, aquela igreja era uma igreja de poder. Era uma igreja quando orava dentro do centro do candomblé, a gente passava mal. A gente passava mal com os aleluia, com os glória a Deus. E mandávamos, chamávamos os demônios, as entidades. E dizia, olha, vai ali dentro. Vai lá dentro daquele, onde estão os bodes. Manda que eles se calem. Faça com que eles se calem. E o diabo entra, irmão, dentro da igreja. Ele só não pode entrar dentro de mim e de você, que somos templo do Espírito Santo. Mas ele vinha. E ele chegava no canto da congregação, procurava alguém que estivesse na brecha para ele usar. Ele não encontrava. Vinha para o centro da igreja, não encontrava. Ia na nave de um lado e de outro, não encontrava. Ia no púlpito, os irmãos estavam glorificando, ligados, conversando com o Senhor.
começou a apagar. Depois que me formei, me tornei mais rebelde. Eu fazia macumba todo dia para minha família. Todo dia eu fazia obra de macumba. Todo dia eu fazia macumba para minha mãe. Todo dia eu fazia macumba para o meu pai. Não tinha tempo e não tinha hora. E eu quero te dizer uma coisa. Louvado seja Deus. Deus é fiel para dar escape para mim e para você. Comecei agora a participar de trabalhos que eu tinha que buscar pedaços de corpo humano no cemitério, areia, ossos ou o que fosse necessário. Irmãos, um determinado dia eu fui buscar o corpo de alguém, uma canela, como eles usavam a dizer, e essa canela custou caro, viu? Custou caro. Foi caro mesmo. Mas como que foi caro, pastor? Eu tive uma experiência que eu ainda não tinha tido com Satanás. O Lorde dentro de mim, aquele homem com aspecto de caveira. E ele começou a bolar de um lado para outro. E ele dizia assim: eu não aceito o corpo desse homem. Eu não aceito o corpo desse homem. Eu não entendia, não sabia porque ele não queria. Eu estava disposto a levar qualquer tipo de osso, qualquer pedaço de defunto. E eu achei que, pô, bem, aquele homem chegou naquele dia, foi teatro, de esse não está fedendo tanto. Vou levar esse daqui. Irmãos, quando ele começou a gritar que ele não queria o corpo daquele homem, eu falei: então me explica, por que é que você não quer o corpo desse homem? Você sabia que o corpo do crente, mesmo entrando em composição, o diabo não pode tocar para fazer a coisa? Os seus ossos, seus restos mortais, Satanás não quer nem para fazer feitiço, porque há a unção de Deus sobre as nossas vidas. E ele disse com todas as letras para mim: eu não aceito o corpo desse homem, porque o corpo dele pertence ao homem de lá de cima. Seja fiel, seja fiel, seja fiel, porque Deus é com você. Aleluia. E a Bíblia, aleluia, ela relata para nós que quando você é fiel com o Senhor, Ele é fiel em tudo nas suas vidas. Ele não vai deixar que depois que esteja morto, Satanás venha usar os seus restos mortais para fazer feitiçaria, para agredir alguém, para matar alguém. Não, sabe por quê? Se a unção está sobre você enquanto a vida, quando for guardado, saiba que Deus é com você também. Aleluia. E aí, louvado seja Deus, não levei aquele osso, nem aquele corpo, nem nada. Voltei para o centro, indagando o que é que estava acontecendo, A mãe menininha no cantoar, todas as vezes que formava dentro do seu centro, ela dava conselho. E ela se passou, e até que eu fui até ela procurar saber por que eu não consegui levar aquele moço. E ela disse: olha, meu filho, existe um povo que anda com um livro de capa preta, com a saia lá embaixo, com a roupa decente. Esse povo não toque, porque eles têm poder. Eu não sabia que até aí ela estava se referindo a crente. Eu não sabia que até aí ela se referia ao povo de Deus. Hoje eu sei que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Foi prosseguindo os outros trabalhos, as outras coisas, e aí foi crescendo no tráfico, comecei a roubar. E quando eu me entreguei à quadrilha, a primeira coisa que eu pedi foi que matasse o chefe daquela quadrilha. E com 30 dias aquele homem estava dentro de um caixão, foi morto com bala. E eu assumi aquela quadrilha e comecei a impor as ordens. Começamos agora a assaltar bancos, começamos agora a assaltar os seres humanos, a agredir o povo. Muitas das vezes quando eu chegava numa mulher, que eu via ela andando de salto e toda bem arrumada, de bolsa muito chique, e eu corria ali e falava: moço, me dá um trocado. E aquela mulher dizia assim: é o que, preguiçoso? O que é, vagabundo? Aquilo já me ofendia. E ali era a casa de nós sequestrarmos aquela vida. E, irmãos, no mesmo lugar onde eu fechei um pacto com o diabo, era onde eu levava o ser humano para sacrificar. E ali nós pegávamos os seres humanos, colocava sentado no tronco,
jogava gasolina e álcool no corpo e no cabelo. A primeira coisa que o diabo nos fazia sentir prazer era ver o cabelo assanhado e a pessoa gritando de boca fechada, morrendo aos poucos, sem ter ajuda de ninguém. E você tem que saber uma coisa, que a sua oração é para desfazer essas obras que estão acontecendo. Depois que ali torturavam, sentia as pólvoras, subia aquela fumaça. Quando aquela fumaça subia, estavam entregando as almas nas mãos do Exu Caveira. E ali, irmãos, depois de morto, se fosse necessário, como algumas vezes aconteceu, tinha que abrir o corpo humano e comer uma parte do organismo que o diabo ordenasse. Comecei agora a virar um gadareno. Entrei dentro do cemitério pela primeira vez. E quando dei conta de mim, eu estava comendo carne de defunto. Saí dali e comecei a comer restos de lixo. Comecei a comer comidas azedas, comida cheia de bicho. E aquilo sentia prazer de fazer aquilo ali. E o diabo, ele colocou a norma na minha vida. Eu não podia comer nem arroz, nem feijão, carne cozida de jeito nenhum. Eu tinha que comer carne crua. Muitas das vezes tinha que beber o sangue, comer sangue como queijo coalhado. Ou quando a galinha ia ser morta, aos pés do demônio, eu tinha que comer aquilo no dente, com pena, com tudo que você imaginar. E aí foi se agravando a situação. Comecei a me virar agora um escravo do diabo. Virei um pinico de Satanás. Mas eu louvo a Deus que hoje eu sou um martelo para esbagaçar ele. Eu louvo a Deus porque em tempo ele me chamou para estar na sua obra, fazendo a vontade dele. E o que acontece, irmãos? Que eu fiquei mais agressivo. Eu tirava a roupa do pessoal, de mulher, de homem, não respeitava gestante, nem velho, ninguém, nem criança. Batia até esbagaçar o tamanco, o saldo na cabeça dos seres humanos. Muitas das vezes jogava corpo em alto mar. Ia para o cemitério, pagava o governo para entrar ali dentro. Eram muitas coisas, foram muitas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Diante de tudo isso que você já acabou de ouvir, que é só uma parte, Deus ainda se encontra no controle da terra. Deus ainda está com as suas mãos estendidas para dizer para Satanás: aqui não, porque é povo meu. Aqui não, porque tenho clamando. E aí o que acontece, meu querido? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que as coisas foram aumentando. Foi aumentando, foi aumentando. Eu comecei a ter uma intimidade grande com o diabo. Irmãos, eu comecei a ver Satanás como eu vejo um ser humano. Eu comecei a conversar com o diabo como eu estou vendo você aqui nessa tarde. Irmãos, eu comecei a ter uma intimidade profunda. A hora que eu estalasse o dedo, chamava o diabo, vinha. Muitas das vezes a polícia tentava me segurar, me prender o diabo e me tirava de lá. E assim foi as coisas aumentando. Entrava de manhã na cadeia, à tarde eu estava solto. O diabo me tirava de todos os jeitos. Ele fazia um jeito, mas ele me arrancava de lá de dentro. Outras das vezes, nos olhos de alguém que estivesse me encarando, me buscando, eu não estava ali. As pessoas não conseguiam me ver, era como se eu invultasse. Mas eu quero te dizer uma coisa: a oração do crente é pior do que a feitiçaria. A oração do crente tem um efeito maior. A oração do crente desmascara Satanás. A oração do crente desfaz das obras dele. A oração do crente traz a existência da sua vitória. A oração do crente abre porta para você passar cantando vitória. A oração do crente quebra as correntes, liberta a vida, transforma a vida. Isso é a oração do crente. Isso é a sua oração. Isso é a sua oração. A sua oração tem poder na terra. A sua oração, ela tem um poder grande. Aleluia. Por isso que eu digo para você nessa tarde: como é importante orar. Como é importante você orar. Talvez você não saiba nem o significado, a importância da oração. Irmão, a oração traz intimidade com Deus. A oração, você fala com Deus. A oração
Suranda lá, Snabia Stere Camantui, Snabia Súbria Delecama Suranda lá, Mastere Camante Medegai. E ali, irmãos, fui me tornando cada vez mais um homem terrível, jovem. Fui crescendo, passei 7 anos nas mãos de Satanás. Totalmente escravo dele. Virei totalmente. Achava que Satanás era o meu Deus. Não acreditava mais em nada. Se alguém fosse à minha procura falar de Jesus, falar de crente, eu procurava matar, eu procurava balear a pessoa, fazer o mal. Era o instinto que estava sobre mim, era o espírito que estava sobre a minha vida. Mas graças a Deus que o Senhor em tempo me chamou para a sua obra. E foi se passando, foi aumentando a gravidade, foi aumentando. Aí saíam as manchetes nos jornais, na televisão, e o povo dizia para minha família: não tem jeito para Natanael, não tem jeito. Eu quero te dizer nessa tarde uma coisa: na hora que você diz que não tem jeito, na hora que as pessoas dizem que não tem jeito, é a hora que o Senhor bate o decreto no céu. Eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou mostrar que tem jeito. E o Senhor decretou que ia mostrar que tinha jeito, mas tudo tem seu tempo. Deus dá tempo para o tempo, e quando chega no tempo dele, ele puxa a corda, e o homem tem que vir de qualquer jeito, mas vem para a glória dele. Foi se passando, foi aumentando o tempo, foi aumentando o tempo, até que um determinado dia, alguém pensou em falar o evangelho para mim, que foi um pastor da Universal. E aquele pastor da Universal, quando ele tentou se aproximar de mim, disse: olha, você pode ir na minha igreja com todos os seus demônios, com a sua quadrilha, você pode ir lá. E eu disse para ele: eu posso e posso. Convidei a quadrilha, se capacitamos em armas e fomos até a Igreja Universal. E chegou lá, ele estava fazendo um sermão e chamava demônio e falava de não sei quem, e falava tanto demônio, tanto demônio. E chegou a hora que eu disse assim: eu vou entrar dentro dessa igreja e eu quero ver se ele tem poder de expulsar o diabo. Irmãos, quando ele começou a falar sobre o Exu Caveira, o bicho se manifestou na minha matéria, e quando eu vim dar conta de mim, eu estava em cima do púlpito com o pé sobre a cabeça e o pescoço daquele homem, e disse: eu quero que você me prove se o seu Deus existe. Eu creio que Deus pode dar livramento. Não estamos fazendo crítica aqui da Igreja Universal. Eu estou falando do homem que tem sinceridade, da intimidade com Deus. E naquele dia, aquele pastor, ele estava em falha em algo, e o diabo, irmão, me usou, deu um tiro na mão dele, fez um buraco, passou o outro lado, e os seus fiéis saíram correndo, não restou ninguém, só ficou ele. Eu disse: você prefere morrer ou calar a sua boca? Ele preferiu calar. E tem muita gente se calando diante de uma situação como essa, ou semelhante a essa. Tem muita gente se calando. Na hora que o diabo se manifesta usando seus adeptos, ele corre, foge. Você tem que saber que sobre ti, o Senhor diz lá no Salmo 91: pisarás o leão áspero, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu livá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Sobre você a unção de Deus, a unção de Deus sobre você, a autoridade de Deus sobre você. Saí dali, fui uma maconha. E naquele dia eu tinha que fazer um assalto do banco, 12 horas da noite. Chegando àquele banco, antes de me aproximar, eu comecei a ter uma visão. Só que eu não entendia, eu não sabia que até ali era Deus já trabalhando. Você muitas das vezes quer ir na frente do seu problema, você quer resolver de acordo com a sua necessidade. Não vá na frente dele, vá atrás de Jesus e peça para que ele vá na frente do problema, e você vai ver como ele vai resolver. E naquele dia, chegando àquele banco, eu comecei a ver um ser que saía de dentro de uma nuvem, numa forma de um carro, como se fosse um ônibus. E aqueles homens que saíam dali de dentro, eles traziam consigo umas vestes diferentes, umas vestes brancas, muito alta, muito bonita. E eu fui até
aquele perto dali da escada. E quando eu cheguei, aquele anjo se manifestou e falou bem assim: hoje eu posso dizer que é anjo, porque Deus tem nos dado discernimento de quem é que estava falando conosco. E aquele homem falou para mim assim: Natanael, você não vai entrar aqui, você não vai roubar neste banco. E eu dizia: quem é você? Ninguém nunca me deteu, ninguém nunca me proibiu fazer nada. Nem o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida era o Exu Caveira, era os Lucifer, era os tranca-rua, eram os demônios terríveis dos infernos. E naquele dia, naquela noite, aquele homem falou para mim: você não vai entrar, você não tem autoridade de entrar aqui. O Senhor, só que eu não entendia quem era o Senhor que ele estava falando, que o Senhor estava me dando livramento. Que livramento que nada. Eu não queria entender que estava tendo livramento. Irmãos, na mesma da hora que eu tentei, eu disparei a metralhadora e comecei a tentar tirar aquelas pessoas dali da frente. No mesmo instante saiu um anjo maior do que aqueles outros, e ele trazia consigo uma espada muito grande, toda escrita em hebraico, e aquela espada muito bonita, muito brilhante. E ele chegou diante de mim, passou de um lado para outro e fez bem assim, e eu fiquei colado no chão. Meu cabelo ficou em pé. Eu não entendia nada. Alguém chegou por detrás de mim e falou assim, puxando-me pela camisa, e disse: olha, saia daí, porque a presença deste homem me incomoda. Outro lado, fiquei fumando maconha, fumei, fiz um baseado maior do que os outros e comecei a fumar. E quando foi alguns minutos, toda a quadrilha entrou no mesmo banco. Irmão, todos eles foram mortos. O Senhor me deu livramento da morte naquele dia. Eu fui para o bairro da Pituba, é um bairro onde só mora rico em Salvador. Cheguei ao 4º andar, como foi me dado uma ordem, e eu tinha que trazer uma criança que tinha sido entregue no vento dentro do centro da macumba, e aquela criança era para ser morta, era para ser sacrificada dentro do centro do candomblé. E eu cheguei, irmãos, aleluia, na cabine, pegamos aquele vigia, espancamos, deixamos desmaiado, cortamos o telefone de interfone, e eu subi como uma aranha, sobe pela parede, ao 4º andar, entrei pela janela, e comecei a andar dentro da casa, procurando um quarto. Cheguei no quarto, a criança estava num berçário, berço, diante da cama do casal, e ali, irmão, quando eu levei minhas mãos com uma luva, uma máscara, para não deixar nem digitasse, nem que me reconhecesse, naquele dia, eu vi uma bola de fogo que desceu do céu. Isso é só para crente que crê. Quem não crê, não acredita nessas coisas. Então, ele desceu uma bola de fogo enorme, grande, e fez desceu, e tomou só a cabeça da criança, olhou para mim como se fosse um adulto, e disse assim para mim: Natanael, não pegue, se você pegar, você vai se queimar. Eu olhei para aquilo, eu achei um absurdo, uma criança falar, eu achei um absurdo grande. Eu disse: como não tem condição, que é isso? E eu levei a mão novamente para pegar aquela criança, e o Senhor usou a boca da criança dizendo: eu já disse que não é para você pegar, não pegue, se você pegar, você vai se queimar. Aquela mulher que tinha entregado a sua filha para o diabo, resolveu ser uma crente, e como ela passou a ser uma cristã, o Senhor não deixou Satanás tirar a vida daquela criança. O Deus da providência chega primeiro, o Deus da providência chega primeiro, o Deus do resgate chega primeiro. Ele está chegando primeiro na sua vida nessa tarde. E ali, voltei, e cheguei no meio do caminho. Eu não entendi porque já estava acontecendo muitas coisas, eu já estava sendo impedido de fazer, e eu não estava entendendo. E eu cheguei, irmãos, fiquei preocupado, e no meio do caminho, uma entidade se manifestou na vida de um colega que disse que não cria em Satanás, que não cria em nada. E eu agora comecei a ver aquele jovem rodar com o peru na véspera de morrer, como o povo diz, e um boiadeiro se manifestou na vida dele e começou a falar: eu não posso mais na tua vida, eu não posso mais com a sua vida. E eu não entendi. Ele falou: você quer saber o que
está acontecendo? Eu falei, quero. Ele vai, procura o pajé. Fui para o centro, o pajé era o maioral que estava acima da minha pessoa, foi o que me levou para o centro da mãe menino cantuar. Quando cheguei dentro do centro daquele homem, o demônio se manifestou nele sem eu ter perguntado nada, e falou para mim, sabe o que está acontecendo? Eu vou te dizer. Você quer saber mesmo? Eu disse, quero. Você quer saber? Quero. Eu não posso mais entrar na sua vida. Não me chame que eu não posso entrar na sua vida mais. Aquela velha está na cara do cara lá de cima, com os pés para trás, com os pés para trás. E o que ela tem falado para ele tem chegado até o trono dele. E ele está te matando, ele está te matando, ele está te matando, ele mata. Você não pode ir até o problema, você não pode ir na frente do problema. Olha, porque a sua oração vai ir e o Senhor vai guardar, o Senhor vai levar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai manifestar a obra dele através da tua oração, através da tua oração. A oração tem fundamento, a sua oração chega ao trono do Senhor. Ai, eu não entendi. O trono disse ser grande na minha alma, e eu comecei a gritar e chorar. Me espenhava que nem uma criança. Não tem condição. O meu mestre está morrendo. Eu comecei a dizer que o meu mestre estava morrendo. Não tem condição. O mestre da minha vida está morrendo. O Senhor da minha vida está morrendo. E o que é que está acontecendo? E eu não entendia. Eu não entendia nada. Eu não sabia nem quem era a avó que ele estava falando. Estava nem lembrando da avó naquele momento. Irmãos, e Deus começou a fazer uma obra grande. Quando ele disse que não podia entrar na minha vida, algumas vezes chamando, e ele não pôde obedecer. Aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Baixei uma gritar, bati continência, fiz banho de amor, fiz tudo quanto foi tranqueira maligna do cão. E o diabo não pôde vir, e não tinha condição de vir, e não podia entrar. E o que está acontecendo? Eu fui pego, quase que fiquei dentro da cadeia. O diabo dizendo que não podia me tirar de lá de dentro, me revoltei. Cheguei no centro do Candomblé, onde tinha um salão bem grande. Aquilo ali já era o Espírito de Deus trabalhando. O Espírito de Deus já estava assoprando no meu ouvido, e eu não entendia. E ali, irmãos, aleluia, foi quando me deu vontade de sair quebrando tudo quanto era demônio. Eu saí quebrando as estátuas todas, saí derrubando tudo. O salão de macumba que tinha ali era o piso, era teto, tudo era imagem de escultura, era desenhos malignos, era coisas terríveis. E eu comecei agora a destruir tudo, acabar com tudo. E vinha aquele pessoal que dizia, você tá louco? Comecei a queimar saiotes, comecei a destruir as imagens. E alguém dizia assim, não faça isso, não faça isso. Eu dizia, o quê? Vou acabar com eles agora. Acabei com o Buda, acabei com caveira, acabei com tranca-rua, tranquei logo a rua dele, acabei com tudo, sabe? A pombagira foi se destruindo o inferno. E alguém começou a chamar a polícia veio e foi um favuê daquele, como diz o baiano, e começou um agito, irmão, desespero entrou em mim. E alguém começou a dizer, ele está ficando louco, ele está ficando louco, era loucura santa, era a oração que estava fazendo efeito. E ali, as filhas de santos choravam que nem criança. E o fogo subindo. O fogo, sabe, irmão? O fogo, acho que Jesus até ajudava a pegar fogo, não tocar fogo em tudo. Vamos ver, queimando tudo aí, porque tem que queimar esses rebanhos de cão. E nós começamos a destruir. Começamos a acabar com tudo. Até que acabou, eu limpei tudo, as faixas de karatê, queimando tudo. Aí eu saí numa rua, de cabeça baixa, chorava, e eu dizia, e agora, Lucifer? Isso era eu conversando. E agora, Lucifer? E agora, Lucifer? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho condição de viver sem você. Eu não posso viver sem você. Irmãos, e eu via um homem que andava comigo para todo lugar, só que ele mantinha calado. Irmão, você sabe, o anjo do Senhor, ele é educado, ele é fino, ele é gentil, ele é delicado, ele não é chato, ele não é enjoado. O anjo do Senhor trabalha pela morte divina. E ali foi aumentando. Eu comecei a ter uma visão totalmente diferente, mas não estava entendendo ainda. Eu sabia que alguém estava comigo, mas não falava nada. Chegou-se o tempo, aleluia, que eu estava numa rua, como se tem esse púlpito aqui, e fiquei no final, e ali embaixo estava uma casa, e eu estava desesperado, procurando alguma coisa a fazer. E o diabo chegou para mim e falou bem assim, olha, você está vendo ali, ali está uma cama, você vai pular daqui, lá embaixo. E a minha tia chegou,
E começou a pregar o evangelho para mim. E disse: olha, eu vim por ordem do Senhor. Se o Senhor mandar você fazer, não tenha medo. Se o Senhor disser para você vá, porque Ele garante. Ele se responsabiliza. E a minha tia foi ao meu encontro. Quando ela chegou lá, aleluia, ela falou: olha, eu vi o seu encontro porque o Senhor mandou eu te buscar. Eu não reconheci, eu não queria, o diabo não deixava eu ver que era minha tia. E eu amedrontei, ameacei, disparar a metralhadora e deixar paralítica. E naquele momento, irmão, crente fiel é uma benção, cristão fiel é uma benção, a palavra dele tem poder, aleluia. E ela disse: olha, Satanás, eu quero te dizer uma coisa. Na vida de Natanael só resta só uma gota do sangue de Jesus para libertar. Eu digo só resta, irmãos, porque ele já estava fazendo a obra. Então ele tinha completado a obra que ele estava fazendo. E ali, quando ela falou assim: o sangue de Jesus tem poder na vida de Natanael, irmão, ele deu um pulo assim, saiu, ficou na minha frente, quase que me jogava lá embaixo. Aleluia, meu tio ficou com medo, era demônios. Eu era, irmão, sabe, terrível. Eu era terrível, não dava moleza para ninguém. E naquele dia, meu tio chamou a polícia com medo. E a minha tia não. Os anjos que ela clamou, pedindo a Deus que enviasse, eles estavam ali naquele lugar. E eu fiquei atado, não podia fazer nada, não tinha forças para nada, nem condição para nada. Então, fiquei lá, digo: agora o que é que vai acontecer comigo? Eu vou morrer na cadeia, mas antes eu vou matar um bocado. Irmãos, Deus trabalha de uma maneira que você às vezes não entende o trabalhar de Deus. Você se questiona, você indaga, você fica aflito. Não, se aquiete, descanse no Senhor, porque a providência está vindo dele para a sua vida. E ali, naquele dia, eu fui pego. Eu digo: pronto, do jeito que eu tenho um processo, eu vou morrer lá dentro, podre e velho na cadeia. Mas não, Jesus prepara banquete no deserto para o seu povo. Fiquei detido por algumas horas no cárcere. E com pouco tempo veio uma carcereira. Ela trazia consigo um cacetete grande. Ela falava bem assim: olha, aqui na minha cela, neste lugar, aqui não tem homem valente não, porque aqui quem manda é o meu mestre, é o meu Senhor. Eu sou uma serva do Altíssimo. Eu nem dei ligação para aquela mulher. Eu falei: pronto, eu peguei agora uma mulher macho. É uma mulher macho aqui, mas eu vou mostrar para ela. E fiquei ali no meio quieto, né? Com pouco me chegou um homem que disse que era advogado da minha pessoa. Aí eu fui até grosso com aquele homem e disse: eu não convidei, eu não te chamei para ser meu advogado, já tenho advogado, meu advogado é Lucifer. Comecei a dar o nome das entidades. E ele falou: olha, eu quero te dizer uma coisa, Natanael, em nome de Jesus você vai sair dessa. Em nome de Jesus você vai vencer. Jesus vai assinar todos os seus processos para você. Todo mundo que chegava para conversar comigo vinha em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Participei de uma audiência que foi a primeira para definir o que é que ia acontecer comigo. Se eu ia ficar preso, se eu ia para casa, o que é que ia acontecer? Pois não me pregaram matando, nem roubando, nem nada. Então tinha que definir o que é que ia acontecer comigo. Aí fizeram a audiência, não chegaram à conclusão. Me levaram para a cela, voltei para a cela. Quando eu fui para a cela, eu pensei que era o momento de eu sair fora, de eu fugir. Mas não tive força, não tive condição. Fiquei detido. Daqui a pouco me chega um recado que a juíza queria conversar comigo particularmente. Eu disse: desde quando uma juíza conversa com um maconheiro, com um ladrão, com um assassino particular? Desde quando era Deus tratando comigo naquele dia? Aquela mulher era uma batistona, a qual muitas das vezes alguém olha para um outro irmão assim, principalmente de uma denominação como essa, não dá nada, critica pelo corte de cabelo, pelo batom, pelas várias coisas, e irmãos, e mete o pau. Mas eu quero te dizer uma coisa: foi uma batistona que Deus usou para minha vida. Foi uma mulher toda pintada do que você imaginar, mas foi ela que Deus usou. E disse bem assim para mim: eu vejo que você vai ser um pastor. Pela misericórdia de Deus, hoje eu sou um pastor. Eu vejo que você vai pregar muito em vários lugares. Ele já me levou a 6 países fora do Brasil. Aleluia. Eu vejo que
Aleluia. E tudo aquilo ali para mim, irmão, será? Eu levava na zombaria, sabe? Eu achava engraçado, eu ria que só. Eu vou ser crente, ó, eu ria. Aí eu fui para casa no carro da entidade, que era a polícia, né? Eu fui para casa naquele carro. E ela disse assim para mim: você só não pode sair do seu estado, você vai responder em liberdade. Já era Deus me dando a liberdade, olha que coisa gostosa. Era o Senhor. E ali, irmãos, eu assinei lá um papel, lá um termo, a minha tia também, e foi sabe, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha avó, muito regozijada, de 7 anos de oração, 7 anos de oração, me deu um abraço tão gostoso, mas chorou, falava em línguas estranhas, mas eu não queria não ficar abraçado com ela não, eu queria nada. Eu senti uma inquietação tão grande, o negócio me dava assim, como se eu estivesse sentindo nojo. E eu disse: não, tá bom, minha avó, tá bom. Meu filho, você vai para a igreja hoje? Ah, eu não sei não, eu vou ver. E fiquei ali pensando. E passei a tarde maquinando como eu faria para fugir, tudo que eu tinha, sabe, escutado naquele dia, o que tinha me acontecido, o que eu já contei há tempos atrás. E eu comecei agora a perguntar a mim mesmo: o meu mestre não me quer mais, não pode mais comigo. E a quem que eu vou socorrer? E estava lá aquele homem calado. Estava lá aquele homem calado. Chegou na noite e eu decidi ir para o culto. Fui para o culto, irmão, todo esculhambado. Cabelo parecendo um espinho de porco mesmo, sabe? Todo, sabe? Mostrando mesmo quem é que estava ali. Aí cheguei na igreja, naquela época, nas Assembleias de Deus, não podia entrar em culto de oração, nem pecador, nem quem era novo convertido, só quem era membro que participava do culto de doutrina. E ali, irmãos, o porteiro falou bem assim: olha, não tem condição de ele entrar, dona Maria. Seu neto não pode entrar aqui, não tem condição de ele entrar. Ela falou: o quê? Não tem condição de ele entrar. São 7 anos de oração e o senhor disse que o meu neto não vai poder entrar. Partiu para o púlpito da igreja. Falou: pastor, é 7 anos de oração. O senhor sabe de tudo que acontece na vida do meu neto. O que é que eu vou fazer? Ele veio para ir para a igreja e o senhor disse que ele não vai entrar. O pastor disse: não, pode deixar, irmão. Fiquei lá no banco, no último banco da congregação. Irmão, o diabo, ele é astucioso. Ele tem suas artimanhas. Ele abriu o chão e saiu um homem com a capa preta em forma de Aladim. Ele me pegou pela mão e disse: embora, aqui não é o seu lugar. Rapidamente, fica de pé, pastor José, só para mim fazer a inseminação de como ele fez. Fica aqui em direção à cadeira para você não cair fora, viu? Quando eu fiz menção de sair, o anjo fez assim, ó, me jogou lá sentado. Eu fiquei sentado no banco da igreja e não podia sair. E ele disse: fica aqui sobre as minhas ordens. Eu falei: esse daqui que é o meu bem, até agora esse não me mandou pular pro alto, se matar ou matar, então eu vou ficar aqui. Eu já estava obedecendo já aquela pessoa que eu via. Então quando veio alguns minutos, ele chegou na minha pessoa e falou assim: olha, a igreja é muito grande, muito grande. Falou: sai correndo, bate no ombro do pastor e diz para ele que você quer Jesus. Eu falei: esse está mandando fazer alguma coisa que parece que é bem, né? Eu vou sair correndo, peraí, saí correndo, no meio da igreja, bati uma carreira, os irmãos viram, os obreiros, saíram tudo correndo atrás de mim. Chega que eu vou matar o pastor. Chega, e vieram correndo pensando que eu ia matar o pastor. E quando eu cheguei diante do pastor, eu comecei a bater nas costas dele: pastor, eu quero Jesus agora. Ele: peraí, meu filho, pastor, eu quero Jesus agora, deixa pro final do culto. Eu quero Jesus agora. E aquele homem se levantou, olhou para mim assim, me encarou, e eu tremia que nem uma vara verde, sabe? Já estava tremendo que nem uma vara verde. Eu quero Jesus. Eu falava que eu queria Jesus, era como se eu estivesse delirando, mas era o Senhor trabalhando. Irmãos, quando aquela igreja se levantou em oração, é por isso que o crente tem que orar, tem que gostar de orar. Quando o pastor levantou a sua igreja em oração, aleluia, quando ele levantou a mão que começou a orar, eu vi tudo escurecer. Pronto, sabe que hora eu voltei a minha pessoa? Era 12h30 da noite, quando eu voltei para si. 12h30 da noite. Mas no dia seguinte, irmão, no dia seguinte eu não podia ver
ninguém com cigarro perto de mim, eu vomitava. Eu não podia sentir o cheiro da bebida, eu vomitava. Se eu sentisse o cheiro de droga, eu já vomitava. Eu estava liberto no dia seguinte para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é tremendo. Quando Ele quer fazer a obra nas nossas vidas, Ele faz. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele faz. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus é Deus. Quando você pensa mais assim, Deus não vai, Deus não vai fazer, é a hora que Deus vai fazer, sim. É a hora que Ele vai fazer. E ali, irmãos, para a glória do Senhor, depois daquele dia, eu me tornei um crente que gostava de orar no monte. Todo dia, eu estava buscando ao Senhor. Eu não parava de buscar. Você pode dizer assim, mas esse irmão Natanael enfada, cansa. Não cansa não, irmãos. Quem quer vitória tem que buscar. Quem quer bênção tem que pagar um alto preço. Eu necessitava de cobertura, de muita proteção dos céus. Aleluia. E para isso, eu precisava, aleluia, estar buscando. E nem todo mundo entendia o que Deus estava fazendo na minha vida. Nem todo mundo entendia qual era o trabalho de Deus. Prosseguir. Depois que o Senhor me libertou, eu comecei agora a continuar vendo. Não mudou sim. Eu não recebia mais entidade, nem os diabos tinham condição de incorporar em mim. E eu comecei agora a ver. Eu chegava na casa do irmão, se ele estivesse dentro da casa da pessoa, eu sabia. Se ele estivesse no corpo de alguém, antes de eu chegar, até mesmo de orar por aquela pessoa, o Senhor estava me revelando. Não é que eu sabia, até hoje Deus me dá, irmão, esta visão, pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele, Ele tem me dado, aleluia, e até hoje. E com poucos dias que o Senhor me chamou, buscando ao Senhor no monte, com 30 dias que eu estava orando no monte. Você sabe o que aconteceu comigo? Jesus me renovou com o seu Santo Espírito. E as pessoas começaram a dizer, não, isso não é Deus não. Isso é o diabo. Isso não é Deus não. Isso é o diabo. Você sabe o que é isso? É crente que não busca o discernimento do que é de Deus e do que não é. Tem muito crente matando outro. Tem muito irmão matando outro por isso. E qual tem sido o objetivo? Qual tem sido a causa de matar o irmão com isso? É as suas palavras. As críticas. Tem pessoas que se acham mais usado do que outro. Eu tenho intimidade mais que o fulano e quer humilhar outro. Saiba que Deus é quem faz a obra na vida do seu povo. Ali se passou. Sofri uma grande perseguição dentro da igreja. Meu nome estava escrito em todos os bancos da igreja, esculhambação. Era coisas terríveis. E o povo, irmãos, Deus começou a me revelar coisas grandes, sabe? Do pequeno ao grandão, como as pessoas usam dizer, do pecadinho pequenininho até o médio, o grande. Deus começou a tratar naquela igreja. E eu não entendia, né? Que tinha coisas que eu precisava orar. Então tudo que eu via eu soltava. Eu falava, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou isso. Então se o pastor tivesse pecado, Deus me mostrasse, eu também dizia, o pastor tem pecado. O fulano tem pecado. O fulano fez isso. E eu contava, irmão, eu saía dizendo o que a pessoa estava fazendo. E o que aconteceu que isso me veio uma grande perseguição. É o diabo na vida dele. É o diabo para nos envergonhar. É o diabo. Se Deus te chamou para uma obra e alguém quer te calar dizendo que é o diabo, mande o diabo que está na vida dele para o inferno. Mas faça a obra do Senhor. Aleluia. E ali,
insisti. Foi uma grande luta. E um dia alguém me fez um desafio dizendo bem assim: eu quero ver se é verdade que Deus é na sua vida. Eu quero ver. E uma determinada irmã, uma senhora do cabelo grisados, ela estava prestes a partir, o Senhor revelou para ela que ia guardar ela. E ela disse: eu quero falar com Natanael. E eu fui ao encontro dessa irmã. E chegando lá, ela segurou nas minhas mãos, com todas as forças que Deus havia te dado. E ela dizia assim: olha, meu filho, você vai sofrer muito, você vai ser muito perseguido, mas você irá para muitos lugares. O nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor manda te dizer que é Ele que te usa. O Senhor, aí ela começou a me dizer tudo que o Senhor estava mandando ela dizer antes dela partir. E ela começou a ministrar na minha vida a unção de Deus. E partiu seguro na minha mão. E aí eu chorei muito. E sempre, quando me vinha as dificuldades, as provações, eu me lembrava de tudo que aquela irmã havia dito para mim. E eu procurava orar, procurava buscar. Até que um dia morreu uma criança. Como Deus havia usado aquela irmã, dizendo que eu ia orar por paralítico, por surdo, por cego, por pessoas até mortas. Mesmo Deus ia trazer a vida. Eu, quando Deus falou isso, eu não queria isso comigo. Não dizia: ó, Jesus, eu já vim do meio dos defuntos. Eu não quero negócio de defunto, não é comigo. Eu não quero isso não. Mas Deus, quando quer operar, irmãos, não importa a maneira que Deus quer operar, Ele acabou. E você sabe, num culto na igreja, o filho de uma irmã, os irmãos sabem que quando a gente aceita Jesus, nós se apegamos logo de cara com alguém assim, ficamos bem afinados com alguém. E eu gostava muito dessa irmã, ela é uma pessoa muito humilde, muito fina, muito delicada. E eu buscava, sabe assim, ter uma intimidade profunda e não desonrar na minha intimidade. E um dia aquela criança passou mal, começou a sangrar dentro da igreja, deu uma crise e foi levada para o ponto-socorro da cidade. E com poucas horas, altas horas da noite, chegou a notícia que aquela criança estava morta e trouxeram o caixão para dentro da igreja. No norte, quando morre um crente, eles não vão para velar fora, eles velam dentro da própria igreja. E ali, irmãos, sabe, eu não quis ficar no velório, fui para casa, fiquei muito chorando, fiquei triste com tudo que estava acontecendo. E eu perguntava por que o Senhor tinha feito aquilo ali. E o Senhor dizia assim para mim: é para a glória do meu nome, é para a glória do meu nome, é para a glória do meu nome. Mas Senhor, por que é para a glória do teu nome? É para a glória do meu nome. E eu vou te usar. Mas eu estava pensando: Deus ia me usar mais. Não era me usar para ir orar pelo esquife. Eu pensava que Deus ia me usar mais. Então aí, amém, Jesus, sim. Até que chegou uma hora, irmão, que eu comecei a sofrer como se fosse uma depressão. Aquele anjo dizia: você vai agora, vai orar, e aquela criança vai levantar. E no mesmo instante eu começava a ouvir alguém dizer: não vá. E Deus queria manifestar a glória dele naquele dia, para que os Tomé crescem, que eu não estava me escondendo dentro, de trás da Bíblia, mas sim era uma chamada, era uma convenção de Deus na minha vida. E eu fiquei ali aflito, passei a noite sem dormir, orava, cantava, não conseguia dormir, orava, cantava, não conseguia dormir, até que chegou um determinado dia, ou a determinada hora, e o Senhor falou bem assim: agora é hora de você, irmãos, para a glória de Deus. Quando eu saí com aquele corpo para levar no cemitério, a criança nem estava com o seu corpo duro, estava como se estivesse dormindo, para a glória do Senhor, com atestado de óbito, arrumado no caixão para ser enterrado. O Senhor trouxe a vida àquela criança para a igreja. Aí foi que o pastor da igreja e outros veio ver que estava havendo na minha vida uma convenção. Aí foi que ele veio entender que era a maneira de Deus tratar comigo. Até que eu comecei a sair na rua, não podia olhar para ninguém, eu começava a ter várias revelações. O Senhor começou a me mostrar muita coisa. Irmão, eu sei que a imprensa ficou atrás de mim e foi um grande rebuliço. Me esconderam numa chácara, passei muito tempo fora da cidade. Quando voltei, foi já com um prazo bem distante, muito longo, que eu já tinha tempo que estava escondido, pois eu não sabia falar nada, eu não tinha o que dizer nada. Se me perguntasse o que eu fiz, eu não sabia dizer, eu só ia dizer que eu tinha orado. Então, para a imprensa, oração, o que eles vão dizer? Mas isso é coisa de louco, isso é coisa de doido, e isso é coisa que os crentes, colocou. E eu sei que Deus começou a fazer grandes coisas, aí eu resolvi enterrar.
Falei, Senhor, eu não quero ser usado dessa maneira. Eu não quero que o Senhor me use no pulo. Eu não quero que o Senhor me use em revelação. Eu não quero que o Senhor... Eu comecei a dizer a maneira que eu não queria que Deus me usasse. Comecei a dizer depois para ele a forma que eu queria que Deus me usasse. E por isso, irmão, paguei um alto preço, porque eu enterrei vários talentos do Senhor. Mas graças a Deus, o Senhor tem dado de volta pela sua infinita misericórdia. Aleluia. Fui a alguns países. O Senhor trabalhou poderosamente na minha vida. Recebi consagração para pastor dentro do ministério do Belém. Aleluia. Na Assembleia de Deus. E assim Deus começou a me levar de um canto para outro. E daí para cá, irmãos, não tem parado. Tem dias que eu passo um tempo sem até às vezes estar na minha congregação, ministrando a palavra, cantando em outros lugares, viajando. Aleluia, Deus também tem operado. Nós temos visto o paralítico andar, nós temos visto surdo Deus restaurar. Aleluia, cego, Senhor, abrir visão. Aleluia. Então tudo isso, irmão, tem sido para a glória do nome do Senhor. E depois de tudo, Jesus me deu uma esposa, né? Irmã Edilza, fica de pé, irmã Edilza, para quem não conhece, você possa conhecer. Essa amada, essa jovem bonita. Aleluia. O Senhor me deu a esposa. E hoje nós estamos juntos marchando. Essa é a Gipana, mas está aqui em São Paulo. Nesse frio gostoso que só, né? Ela é bem frienta, mas eu não. Eu já gosto do frio. Mas aí, irmão, nós estamos aí fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Por isso eu estou alegre. E nessa tarde eu quero resumir, terminar esse testemunho, dizendo para você: prossiga na oração. Seja valente no falar. Seja resistente às provas que virá. Porque na frente de tudo isso aí, tem uma grande vitória na sua vida. Se você tem algum parente seu que você clama para Deus libertar, para Deus salvar, continue clamando. Continue clamando. Não importa os anos que vai levar. Não importa. Pode levar ano, pode não levar. Mas o que vai vir para você virá, porque o homem não pode impedir. Satanás não pode impedir. Isso vai embora. Desânimo vai embora. Fraqueza vai embora. E que o Espírito de Deus se aposta de você. Que o Espírito de Deus se aposta da sua vida. Que o Espírito de Deus se aposta da sua vida. Receba ele na sua vida. Receba o Espírito de Deus na sua vida. Deixa ele se apostar de você nessa tarde. Deixa ele te usar como instrumentalidade. Na proclama subdecomanai. Deixa ele curar o teu interior. Deixa ele curar o teu íntimo. Deixa ele sarar as feridas. Deixa ele tirar as mágoas. Deixa ele tirar a tristeza. Seja sarado, seja sarado. Seja sarado, seja sarado. Seja liberto. Receba a tua vitória no dia de hoje. Oh, Espírito de Deus, dá intimidade para este crente. Dá intimidade para este crente. Dá intimidade para este servo. Abre a ti que não colocou subida. Na proclama subdecomanai. Quebra as barreiras, Jesus. Quebra as barreiras, Jesus. Quebra as barreiras, Jesus. Destrói a barreira, Jesus. Destrói toda a nuvem negra de Satanás. Toda obra incomarrasca. Desfaz, desfaz, desfaz. Todo pacto do passado. Toda maldição seja lançado por terra. E agora, Senhor, eles possam sentir na sua vida a vitória chegando neste lugar. La come entre fai vite cavallo. Stica bahai choco. La tui entre camassi e heliocho. A bênção de Deus está descendo para você. A bênção de Deus está descendo para você. A bênção de Deus. Deus, Senhor, manda te dizer nessa tarde. Vai, irmã? Sim. Senhor, manda te dizer nessa tarde que Ele está no comando de todas as situações. Lá me comandai. Porque indaga o teu Senhor. Dele camassubria te comandai. Porque indaga o Senhor, porque tem deixado muitas das vezes a aflição entrar dentro do íntimo. Ele diz para ti, filha, descansa. Aquiete, porque eu sou Deus. Aquiete
aquiete, porque eu sou Deus. O Senhor diz para ti, operando Ele, quem pode impedir? Ele está no controle. É plasteca, massúbia, de comandai. Cante-me de couve-as naves, Deus tem falado ao seu coração. O Espírito dele tem falado fortemente ao seu coração. Então não reclame, irmãos. Faça a vontade do Senhor. Faça a obra do Senhor. Amém?